vídeo. Solta o áudio do vídeo. Enquanto isso... Espera um pouquinho. É que ele fechou o vídeo. Vai chegar. Olha que maravilha. Mágica, mágica, mágica. Não, não dá tempo, deixa eu ver. Checa o áudio do vídeo, tá ok? Tá saindo? Agora vai, hein? E o meu convidado aqui hoje é o Lucas Schweitzer. Lucas Schweitzer, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos de Santa Catarina, Brasil SC. Lucas Schweitzer. Ah, jovem, Lucas Schweitzer. Essa iniciativa que você está fazendo aí, que está fazendo, é tão importante. Quando tiver. E eu vi Velho pra mamãe. de fato, eu ia ficar Quando tiver acabando o vídeo, na escada pro Lucas, tá bom? uma forma de transformação para milhares de vendedores do Tá bom. Brasil. Hoje a nossa holding faz a gestão desse nosso grupo de empresas do mercado de turismo e eventos, cada uma só com pediram seu para repassar diferencial, para você, grandes vai ter um experiências time de lá de clientes, 40 é a nossa minutos para você especialidade, lançar. fazendo esse nosso ecossistema de negócios cada vez prosperar mais. Quer uma água, alguma coisa antes? Não? Tá bem? Alô, Belém! E quem gostaria da ajuda desse cara para levar a sua empresa para o próximo nível, fica de pé! Fica de pé para receber ele, o grande nome, o nosso mentor, o idealizador do Empreende Brasil, senhoras e senhores, Lucas Schweitzer! E aí, galera? E aí, gente? Oi, bebê! Trouxe um reforço, né, filha? Dá oi pra todo mundo. Dizem que um dos maiores desafios que as pessoas têm é de ficar em público, falar em público, né? Então a gente está treinando a Catarina desde cedo, né, filha? Tem uma palavra pro pessoal do Empreende Brasil? Então tá bom. Meu reforço. Amor, por favor. Vai ali com a mamãe. E a minha bandeira. Vai ali com a mamãe, ó. Quem não quer? Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, Renner, tu esqueceu de me dar o passe-slide. Ah, tá aí. Tu é mágico mesmo, né? Tu é mágico. Gente, obrigado por acolher o Empreende Brasil aqui, no estado de vocês, na cidade de vocês. E eu quero falar hoje sobre os códigos da vida empreendedora. E eu quero trazer para vocês tudo que nos ajudou a construir essa jornada. Eu sei que cada um de vocês tem uma história, tem um desafio, já teve desafios, vai ter desafios, e eu digo que a vida é muito sobre como a gente passa por esses desafios. E eu quero começar, vamos testar aqui. Tem essa frase que eu gosto muito, que fala que você não sabe a força que tem, até que a única alternativa é ser forte. Quem aqui já fez uma viagem para algum país árabe? Pode levantar a mão, por favor? País árabe, maravilha. Quero dividir uma viagem que eu fiz em Marrocos, Marrakech, quando eu era mais jovem do que eu já sou. Lá em 2010, eu fui para Marrakech, e aí nessa viagem tinha uma praça de Jamal, que país árabe tem, de um modo geral, um desafio que a religião muçulmana, ela não deixa, né, não tem muito furto, não tem muito roubo, por causa que a religião muçulmana, se você é pego roubando, eles cortam a mão. Então acaba que em regiões mais pobres e tal, tem muitos golpes, né? Não são roubos, mas são formas diferentes aí de lidar. E eu já tinha passado o dia inteiro tendo que passar por vários sentidos de golpe, né? Tem um do Egito, por exemplo, que você combina para ir fazer o passeio de camelo até a pirâmide. Você negocia lá de $100, vai pagar $30, depois de negociar muito. E aí quando você vai lá, chega lá, você paga, chega lá na pirâmide, e aí quando você fala, agora eu vou voltar, eu disse, não, para voltar são $200. A gente negociou só a vinda. Né? Então, isso traz vários insights no sentido de combinar a ida e combinar a volta também.
E aí, voltando para o Marrocos, eu já tinha passado por várias tentativas de golpe, já tinha caído em alguns, ido em outros, e a praça tinha uma transformação, ela ficava de uma forma durante o dia, outra forma durante a noite. E aí eu fui parar num café, do lado do deserto do Saara, mais quente que aqui, 52 graus, muito calor. Peguei uma água, sentei, e nisso uma mulher começou a me olhar. A mulher começou a me olhar, e aí eu comecei a achar meio estranho, né? Religião muçulmana, não ia ter muito o que fazer, naquela época solteiro e tal. E assim, bom, vou ficar na minha, né? E aí ficou mais uns 10, 15 minutos. Eu comecei a achar meio suspeito, eu comecei a olhar para o lado, eu vi que tudo era suspeito. E aí eu assim, bom, vou embora, né? Não sei o que vai acontecer, então vou embora. E nisso ela foi me acompanhando com o olhar, assim. E eu fui passando, ela foi me acompanhando, daí, pô, já está até afrontando a masculinidade da pessoa, né? Eu assim, cara, se eu atravessar a rua e ela ainda estiver me olhando, eu vou perguntar o que ela quer. E aí tá, atravessei a rua, era camelo de um lado, moto do outro, aquela loucura. E daí quando eu atravessei a rua, ela pegou e deu um tchauzinho assim. Deu, porra. Daí eu fiz o sinal mundial, né? Parei do outro lado da rua e daí eu fiz assim. Ela assim, eu posso ir aí? Sim. Ela foi, atravessou a rua, veio falar comigo, veio falar em árabe. Assim, não, árabe não falo e tal. Bom, vamos tentar falar um pouco de inglês. E ela assim, perguntou, né? Eu perguntei para ela, sabe, por que você estava me olhando, né? E ela assim, bom, muito diferente. Daí eu, ela me achou muito diferente e tal. Daí ela perguntou, por que você estava me olhando? Eu assim, medo. Dela assim, não entendi. Eu assim, não, nada, tal. Dela assim, o que você está fazendo aqui? Eu assim, bom, vim a turismo, vim estudar, fazer um curso e tal. Dela assim, eu também sou de Rabat, capital do Marrocos, e vim passar o final de semana. E ela perguntou assim, onde que fica o teu hotel? O teu hotel é perto? Eu disse, meu hotel é longe, uns 20 minutos de táxi. Ela assim, o meu hotel é perto. Deu, tá. Aí ela assim, quer ir no meu hotel? Eu disse, ir no teu hotel? Ela assim, mas e os teus pais? Ela foi com os pais dela na época. Ela assim, não, meus pais foram passear, só voltam aqui à noite. Eu assim, tá, à noite eu tenho que voltar para a praça, mas onde é que é o teu hotel? Ela assim, aqui do outro lado da praça. Eu, porra, me senti num filme. Eu, tá, vamos lá no hotel. E aí tá, atravessamos a praça. Ela foi um pouco na frente, fui um pouco atrás, meio olhando para tudo que é lado, realmente achando tudo suspeito. E aí ela para na frente do hotel e liga para alguém e fala em árabe. E aí eu comecei a pensar, assim, tá falando, tô com um turista aqui, tô com os órgãos. E aí ela assim, ela desligou o telefone, ligaram para ela de novo. E aí no que ligaram para ela de novo, ela desligou e eu perguntei, quem é? Já bem ciumento. Ela assim, quem é que está falando? Ela disse, my friend. E daí ela me chamou de volta, assim, minha amiga fala espanhol, está na praça, vamos lá que ela vai fazer uma tradução e tal. Eu assim, bom, beleza, ela quer uma tradutora. Chegamos na praça, as amigas delas faziam tatuagem de rena, e aí elas me colocaram num banquinho para sentar, e aí uma amiga dela perguntou assim, então, o que passa? Eu assim, eu pergunto, o que passa? Minha amiga te quer. Eu assim, tá, mas e aí? Não, e aí já tá. Vocês vão pro hotel dela e já tá. Deu, tá. A gente vai pro hotel dela e já tá? Vocês vão pro hotel dela, fazem amor e já tá. Deu, tá. Vai pro hotel dela, faz amor e já tá? Paga 200 euros e já tá. Deu assim, 200 euros? Deu assim, tu não pode negar uma mulher no Marrocos, essa é a profissão dela e você tem que respeitar. Eu assim, tá, 200 euros. 200 euros. Ela, nós e outras pessoas aqui estão envolvidas no negócio, essa é a profissão dela, tem que respeitar e você não pode negar uma mulher no Marrocos. Deu, tá. Então, 200 euros, a gente vai no hotel dela e já tá. Essa é a profissão dela, tem que respeitar, paga 200 euros e já tá. E eu olhei para ela e falei assim, sim, porque eu em Brasil cobro 400 euros. Você em Brasil, 400 euros? Minha profissão, tem que respeitar. Pode dar o troco, dá o troco de 200 euros e já tá. Ela assim, não, então foi mal entendido e tal. Eu assim, não, mas eu tô aqui a trabalho e tal. A gente pode negociar? Ela assim, não. Nisso saiu uma galera de perto assim. E daí eu respirei aliviado. Ela assim, não, então foi mal entendido, desculpa e tal.
E aí, nesse momento, quando eu virei garoto de programa, brincadeira, nesse momento, eu percebi que, cara, jamais pensaria nisso até que eu tivesse nessa situação. E trazendo para as nossas vidas, para os nossos negócios, quantas coisas a gente já teve que superar, quantos desafios a gente já teve que a gente nem sabia a força que a gente tinha para ser forte. Então, o meu objetivo aqui hoje vai ser falar sobre os códigos da vida empreendedora e para a gente ser mais intencional na nossa vida. Dados rápidos aqui de empreendedorismo do Brasil, a gente teve recentemente com o ministro do empreendedorismo em Brasília, e um dado que a gente tem hoje no Brasil, 47 milhões de pessoas que estão empreendendo, formais ou informais, contra 38 milhões de pessoas CLTs no Brasil. Então, de fato, hoje a gente é o Brasil, né, o país do empreendedorismo. Então, aqui tem alguns dados referente a isso. E a grande questão é que a gente tem faculdade para ser médico, tem a faculdade para ser contador, para ser advogado, mas a gente não tem uma formação para ser empresário. Então, a importância da gente aprender com outros empresários, porque na teoria, a prática é outra, né? Então, assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, não adianta falar, porque só quem está no jogo é que realmente vai saber trazer os códigos da vida empreendedora para a gente. Então, trazendo uma clareza para vocês, isso aqui foi uma metodologia que a gente criou do Empreende Brasil, que traz mais clareza. Uma coisa que a gente sempre percebeu é que muitas vezes a gente não tem clareza de onde a gente está e o que a gente tem que resolver. Então aqui, olhando para a primeira fase do empreendedor, é geralmente onde a gente começa, né? Ser intraempreendedor, então geralmente todo empresário precisa ter intraempreendedores dentro do seu negócio para fazer ele crescer. E para quem quer começar a empreender, também uma forma de começar a empreender é empreendendo dentro de outros negócios, né? Então é a primeira etapa aí, primeiro nível, a primeira fase do empreendedor. Depois começa como autônomo, vira MEI, né? Começa a ir para um próximo nível, daí já começa a eu presa, né? É a pessoa que começa a se desenvolver nesse sentido. Depois vem a fase 3, que é a fase do empreendedor ponte. Empreendedor ponte é quando ele começa a contratar as pessoas e as coisas só funcionam quando todo mundo passa por cima do dono, né? Putz, tem que resolver isso, putz, o fulano não está, vai ter que abrir a loja. Então, o empreendedor ponte é onde todo mundo tem que passar por cima para trazer a solução. Depois que passa dessa etapa, o empreendedor começa a ser um empreendedor estruturador. Começa a pensar, putz, beleza, eu já tenho um gerente, alguém que já começa a fazer uma administração, e daí o empreendedor, a gente começa a olhar para processo, sistema, mais para a estruturação do negócio em si. Depois vem a fase 5, que é a fase que a gente já tem processo, já tem estrutura, mas a gente precisa desenvolver lideranças, né? A gente precisa desenvolver lideranças, fortalecer cultura, que é a fase 5 do empreendedor. E daí a gente vem para a fase 6, que é a fase que a empresa já roda, já tem líderes alinhados com a cultura, tem que manter esse processo, mas começa a investir em outras frentes, investir em outros negócios, ampliar a empresa começa já a funcionar sem o empreendedor em si, e ele começa a olhar mais para investimento. E chega uma hora que dinheiro não é mais o foco, e aí vira um empreendedor de legado, que é o 7º nível do empreendedor. Então, olhando para essas fases aqui, qual que é a fase que vocês estão? Esse momento da fase que vocês estão vai trazer mais clareza do que vocês precisam fazer para ir para esse próximo nível. Cada nível desse vem acompanhado de uma crença, vem acompanhado de uma mentalidade, vem acompanhado de uma relação com o dinheiro. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Hoje a gente tem 6 empresas no nosso grupo, e todas as empresas fui eu que fundei, né? Então eu passei por todas essas etapas, e eu percebi que as empresas só começaram de fato a crescer quando eu mudei a minha mentalidade. Então, primeiro, tive que trabalhar em mim para que eu possa, aí sim, ir para um próximo nível de uma forma mais consciente. E se vocês olharem para a trajetória de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ver que o crescimento da maturidade de vocês em relação ao negócio foi acompanhando o crescimento de negócio de vocês. Então, um nível de consciência empresarial. Então, a gente fala que os empresários, de modo geral, as empresas, não vão para o próximo nível, não é porque a gente não quer, é porque muitas vezes a gente não sabe o que precisa fazer. E o objetivo nosso, cada vez mais, é trazer essa clareza. Quando a gente tem um objetivo mais claro, a gente entender que, e a Luísa trouxe muito bem disso, que muitas vezes o nosso maior projeto não é a nossa empresa e a nossa história.
eu vejo que a nossa empresa, muitas vezes a gente coloca a empresa à frente da família, dos valores e tal, e no final das contas a empresa é uma ferramenta para a gente chegar onde a gente quer. Tem um dado interessante numa pesquisa que 85% das pessoas no mundo dizem estar insatisfeitas com a sua rotina. Isso quer dizer, quando a gente fala de rotina, basicamente é o quê? Agenda. Não tem como, e aqui já uma sugestão para vocês anotarem e olharem isso, onde que está o foco de vocês e do time de vocês. Isso significa agenda. O ritual de agenda de vocês hoje está focado em acompanhar a operação, acompanhar vendas, acompanhar marketing, crescimento. A agenda de vocês, o que vocês fazem rotineiramente, junto com seus hábitos, é o que vai levar vocês para o resultado. É o que vai levar a gente para o resultado. Muitas vezes a gente fica pensando assim, porra, como que eu vou para o próximo nível e tal? Basta olhar o que a gente está fazendo dia após dia, de forma intencional, se isso está levando para onde a gente quer. Muitas vezes a gente vai seguindo a agenda e vai dizendo sim para agendas que nem faz sentido com o que a gente quer, e quando a gente diz sim para o outro, a gente está dizendo não para a gente. Hoje, o maior valor que a gente tem hoje é o tempo, é a nossa atenção. Então, onde que está o foco de vocês hoje enquanto empreendedores, na agenda de vocês, na rotina de vocês, e onde que está o foco do time de vocês? Teve tempo na empresa que a gente olhava muito para processo. Quando a gente começou a focar processo, a gente descuidou do quê? Vendas. E daí não tinha nem mais venda para fazer o processo, né? Então assim, se hoje você está fazendo a tua empresa funcionar, quem que está fazendo a tua empresa crescer? Então, a importância da gente trazer clareza e da nossa rotina para esses dias. Então, os resultados que a gente tem, basicamente, é um reflexo do que a gente faz e não daquilo que a gente diz que vai fazer, né? Então, tragam esse nível de verdade, de clareza, para que a gente possa ser mais intencional nas nossas agendas. E muitas vezes a gente quer criar e construir os nossos negócios olhando para o sucesso. E aí, aprendi nesses 16 anos empreendendo que sucesso se cria. Sucesso, ele não é um destino, e no fundo a gente quer sucesso para quê? Para ter felicidade. Qual que é a clareza de sucesso para você? Então assim, o sucesso se cria, e a felicidade, o sucesso ele não é felicidade. Muitas vezes a gente coloca a nossa energia e diz, cara, eu vou ser feliz quando eu alcançar esse nível, ou quando eu conquistar esse bem, e o sucesso ele não é felicidade. Sucesso é a gente conquistar o que a gente quer. E felicidade é a gente gostar daquilo que a gente conquistou. Então, trazendo clareza do que é sucesso para a gente, e de que forma que a gente pode ser feliz na construção desse sucesso, a gente fala que sucesso a felicidade ela é combustível, ela não é um destino. Então, sabendo disso e olhando de novo para a nossa agenda, o que a gente está fazendo dia após dia, a nossa agenda é sofrida, ela é dolorosa, ou a gente está curtindo a nossa jornada de crescimento, de expansão? Como que a gente lidar com isso? Aquela verdade que muitas vezes a gente faz, não, estou na correria. Não, empreender é matar um leão por dia. Não precisa ser sofrido, basta ser consciente, e muitas vezes a gente vai ter que passar por um período que talvez vai ter sofrimento, mas é muito como a gente vai lidar com esse sofrimento. Olhando para a trajetória da minha vida, e eu quero que vocês tragam para a vida de vocês, a gente tem um público aqui, na pesquisa que a gente fez, altamente maduro. Então, a gente se contou muitas desculpas no decorrer das nossas vidas. Que a gente não podia porque a gente estava no cursinho, depois que a gente não podia porque, putz, agora eu vou me formar, depois a gente não podia porque a gente tinha que terminar uma pós-graduação, e assim a gente foi postergando os nossos sonhos. Eu não podia porque, agora eu estou trabalhando muito, não tem mais tempo para isso. Agora preciso juntar um dinheiro para comprar o carro, para comprar uma casa, para fazer determinada coisa. E aí, agora eu não tenho mais tempo para isso porque eu estou cansado para essas coisas. E aí o tempo vai passando, e aí eu não tenho mais tempo para isso. E no final das contas, a gente passa a nossa vida postergando os nossos sonhos. E quando a gente passa a nossa vida postergando os nossos sonhos, a gente não está tendo a felicidade no trajeto do caminho, que é o nosso combustível. E por isso, muitas vezes, a gente se sente pressionado, a gente se sente, muitas vezes, sufocado com a rotina que a gente mesmo cria. Muitas vezes a rotina que a gente cria
dependência para a gente mesmo. E quem criou essa agenda, quem criou esse destino? A gente. Então, a partir do momento que a gente começa a se questionar das nossas agendas, das nossas rotinas, para onde a gente está indo, por que, que a gente está indo e que a felicidade é um caminho, a gente começa a ter mais clareza do que a gente vai precisar fazer para chegar nesse próximo nível. Então, a vida já é curta e a gente tem que cuidar para que ela não seja pequena, porque vida pequena é aquilo que a gente não realiza. Tem muitas vezes que o empreendedor coloca a culpa no governo, a culpa nos colaboradores, no time, no sócio, no concorrente. E, no fundo, a gente tem que trazer a nossa autorresponsabilidade, da gente, de fato, não confundir aquilo que a gente aceita com aquilo que a gente merece. Então, questionando isso, tem essa frase, né? Se você pensa que pode, se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Fizeram uma pesquisa na África, e essa pesquisa foi feita por antropólogos que foram visitar uma tribo que fazia a dança da chuva. E eles constataram que sempre que essa tribo dançava, chovia. E eles foram para lá, ficaram meses na África para entender o que acontecia. E eles constataram que eles só paravam de dançar quando chovia. Então, é fazer dar certo até dar certo. Muitas vezes a gente tem o plano A, o plano B, o plano C, e a gente mesmo se auto-sabota. E aí eu trago 2 pontos aqui que é importante. Quer dizer que, putz, eu só tenho que ter um plano? Se esse plano vai te levar para a vida que você quer ter, é um plano só. É fazer dar certo até dar certo. Obviamente, olhando para o mercado, mas hoje tem oportunidade para tudo. É diferente da gente olhar, putz, o meu vizinho abriu um food truck, agora eu vou abrir também. Né? Naquela época que tinha essa febre que a gente vai acompanhando. Então, assim, se a gente ficar preso em fazer porque a gente precisa, ou porque a gente acha que precisa, e não aquilo que a gente quer, muitas vezes a gente vai se sentir preso. Então, a partir desse momento, a gente entende que os ambientes que a gente está, ele vai fazer a gente se nivelar para outros níveis. Então, muitas vezes o empreendedor, e a gente até fez uma pesquisa aqui com vocês, uma das pesquisas que mais apareceu, porcentagem, foi que o empreendedor muitas vezes se sente sozinho na tomada de decisão. Porque às vezes, cada um de vocês aqui é o mais bem-sucedido da família de vocês. É a pessoa que deu certo, às vezes a referência, muitas vezes para vocês se aconselharem, a gente começa a se sentir meio sozinho, né? Putz, vou perguntar para minha melhor amiga, para o meu melhor amigo, para o meu marido, minha esposa. Mas eles não estão fazendo aquilo que a gente quer fazer. E às vezes a gente se aconselha com quem não chegou onde a gente quer chegar e muitas vezes a gente se deixa levar por isso. Então a importância da gente estar em ambientes como Empreende Brasil, com empresários, que a gente vê essa questão de se aconselhar com quem já chegou no nível que a gente quer chegar. E eu falo que isso aqui eu aprendi há uns 3, 4 anos atrás, que para a gente crescer o nosso negócio, a gente tem que trabalhar, para crescer o nosso negócio 2 vezes, a gente tem que trabalhar no negócio. Agora, para a gente crescer o nosso negócio 10 vezes, a gente vai ter que trabalhar na gente, para a gente poder levar o nosso negócio para outro nível. Então, é justamente isso. Se a gente está fazendo funcionar, quem está fazendo crescer? Qual que é a visão de futuro em relação a isso? Claro que, de acordo com o nível de cada um. Vai ter um momento que vai ser a gente e está tudo certo, mas isso tem que ser um momento. Quantas vezes a gente vê um restaurante, uma padaria, que o dono tem aquele restaurante há 20 anos e ele ainda é o caixa do restaurante? Pode ser uma escolha e está tudo bem, mas muitas vezes ele se sente nessa obrigação porque ele coloca uma crença que, putz, não tem ninguém qualificado, não confio em ninguém, e aí ele se aprisiona no emprego que ele se gera, né? Um emprego ainda sem benefícios, né? E com risco. Então, isso é muito sobre a mentalidade. Então, o que importa no final das contas é o resultado, e não quem faz. Trazendo aqui para vocês, por alguns anos, tudo na minha empresa eu que tinha a provar. Até que a gente teve um projeto grande de um cliente nacional, e aí a gente demorou uns 3 meses para fazer esse projeto, e aí quando chegou esse projeto, que era um projeto de evento, de identidade visual, de criação, tinha 3D, tinha um monte de gente envolvida, trabalhando 3 meses em cima desse projeto. Quando chegou o projeto para eu ver, antes da gente mandar para o cliente,
eu comecei a mudar várias coisas do projeto. Levaram mais 15 dias para o projeto ficar pronto. E aí, quando a gente mandou o nosso projeto para o cliente não gostou, pediu outra opção. E daí ele assim, bom, vocês têm 5 dias para mandar outra opção. Eu assim, cara, manda a primeira que foi feita então. E aí foi mandada a primeira e foi aprovado. Então, no final das contas, não é o que a gente acha, é o que o nosso cliente acha. O resultado é para o nosso cliente, o foco tem que ser no que o nosso cliente quer. Então, isso nos permite a começar a soltar mais para o nosso time, para os nossos colaboradores, e isso é uma virada de chave. E quando a gente olha que a gente só alcança aquilo que a gente consegue ver, é crer para ver, é sobre isso, sobre a gente realmente ter essa visão de onde a gente quer chegar para trazer essa clareza do que a gente precisa fazer para ir para esse próximo nível. E quando a gente fala nas minhas principais viradas de chave, tudo começou com a decisão. E eu quero perguntar para vocês hoje, nesses 2 dias que a gente vai passar junto, o que você precisa decidir hoje sobre a sua vida e seus negócios para ir para esse próximo nível? Muitas vezes, para a gente conquistar coisas novas, a gente vai ter que deixar espaço, né? Vai ter que deixar as coisas para trás. Deixar para trás aquilo que não nos leva para frente. Então, a decisão, ela muda o jogo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente decidir hoje, a gente firmar um contrato, que a gente vai correr em novembro um triatlon. A gente vai assinar, vai ter multa, quem não correu o triatlon vai pagar 100 mil reais, compromisso público. O que vai acontecer a partir do momento que a gente faz esse pacto e toma essa decisão? A gente vai ter que mudar a nossa alimentação, vai ter que mudar a nossa rotina, vai ter que mudar nosso sono, vai ter que começar a treinar. Então, antes da gente correr um triatlon lá no final do ano, a gente já vai ter que ter um comportamento de atleta, a gente já vai ter que ter um comportamento relacionado a isso. Então, qual que é o comportamento que vocês precisam ter, a rotina que vocês precisam ter para chegar nesse próximo nível que vocês querem chegar? Então, agindo como a pessoa que você quer se tornar, é mudar fora para mudar dentro. Então, a decisão está dentro de vocês. Eu quero compartilhar com vocês aqui um vídeo antigo, no começo da minha jornada, lá com 18 anos. Eu acredito que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz o que a gente é apaixonado, as coisas vão acontecendo, é questão de buscar, correr atrás, que as oportunidades vão aparecer na hora certa. E a minha história começou quando eu tive uma infância normal, sou de Santa Catarina, e com 15 anos minha mãe faleceu de câncer. E nesse momento teve um grande desafio na nossa vida, que foi a quebra desse pilar que sustentava nossa família. Estudei a minha vida inteira em colégio público, e aí com 15 anos passei por esse primeiro desafio na minha vida. Onde eu vi que, cara, aquele script que nos contaram que a gente ia ter que trabalhar, passar na faculdade para conseguir um bom emprego, e os nossos pais iam ver os nossos netos, eu vi que, cara, não ia ser assim. E aí, minha primeira reação em relação a isso foi, com 15 anos, eu comecei a já frequentar curso do Sebrae gratuito. Eu já tinha essa ideia de empreender, abrir um negócio, sem ter uma clareza do que nem como. Mas eu comecei já a participar do curso Sebrae. Com 15 anos eu participava, todo mundo se apresentava, falava seu negócio, sua empresa. Quando chegava a minha vez, eu falava assim, bom, meu nome é Lucas, eu tenho 15 anos, eu não tenho minha empresa ainda, mas eu estou aqui para saber o que eu preciso fazer quando eu tiver. Então, de forma ainda inconsciente, já me colocava aonde eu queria chegar. E aí, depois que minha mãe faleceu, eu comecei a olhar muito para o que eu podia fazer com aquilo que estava acontecendo. Meu pai entra em depressão, e ele fica 3 anos em depressão, até que chega um ápice da depressão dele, que ele desaparece por 10 dias. Nessa época, morava só eu e ele, eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, que moravam com seus cônjuges. E aí meu pai saiu um dia e simplesmente não voltou. E aí no outro dia não voltou. Nessa época eu tinha 16 anos, não trabalhava ainda. E aí eu comecei a não ter dinheiro para ir para a escola, não tinha dinheiro para comer.
E eu sempre fui de não me vitimizar. Assim, bom, não vou falar nada para ninguém, né? Vamos acionar o que precisa acionar. Até que a Rádio Corredor, né, de vizinhança, teve uns vizinhos que deixaram uma cesta básica na porta do meu apartamento, na época, que salvou, porque meu pai já não vinha pagando as contas de luz há alguns meses. Então, no segundo dia, a luz foi cortada. Então, tive que tomar banho gelado, comer o básico. E aí, a minha primeira reação a isso foi falar com uma amiga minha, que a mãe dela tinha uma loja no centro de Florianópolis, para eu pedir emprego. No momento, a resposta foi não tinha vaga aberta. Expliquei a situação, me deram um emprego. Então, meu primeiro emprego foi com 16 anos, ganhando, acho que R$300 como office boy, para eu conseguir fazer alguma coisa e reagir àquilo que estava acontecendo. Depois de 10 dias, meu pai voltou com a mesma roupa que ele tinha saído. Ele não quis comentar nada, pediu para que eu parasse de trabalhar e focasse nos estudos, que era o que ele queria. E aí eu virei para ele numa decisão e falei, pai, o que eu passei nesses últimos dias eu não vou passar nunca mais na minha vida. E a partir desse momento eu nunca mais parei de trabalhar para fazer por mim e não deixar aquilo que estava, né, 50% das coisas que acontecem com a gente é a nossa responsabilidade. E as outras 50% são fatores externos, economia, saúde, e o que a gente faz com aquilo que a gente não domina. Um ano depois, com 17 para 18 anos, meu pai se suicidou. E eu percebi nesse momento que tudo que a gente viveu, eu comecei a questionar. Muito no sentido, não do ato em si, mas da vida que foi levada. Quem aqui assistia a Fórmula 1 quando era pequeno? Na Globo, de manhã cedo. Aí tinha Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Via o Senna correr. E eu cresci fazendo isso. Todo domingo de manhã, era um ritual com meu pai, a gente assistia a corrida de Fórmula 1. E a gente passou, ano após ano, e o sonho do meu pai era assistir a corrida em Interlagos. E todo ano eu perguntava, pai, é esse ano que a gente vai correr? Esse ano que a gente vai ir até a corrida? Esse ano que a gente vai assistir? E todo ano meu pai dizia, esse ano não, no próximo a gente vai. Esse ano não, mas no próximo vai dar certo. E a vida foi passando, e meu pai não realizou o sonho dele. E o que eu aprendi com isso foi que, de fato, a felicidade tem que ser combustível. E a minha outra decisão que eu tive foi que eu decidi viver a vida dos meus sonhos. E o que era a vida dos meus sonhos? Eu comecei a colocar coisas que eu nunca tinha feito e aquilo que eu queria fazer para ter uma vida dos sonhos. Então, na época, eu nunca tinha ido fazer uma trilha numa determinada região de Santa Catarina, nunca tinha andado de metrô, eu nunca tinha jogado boliche. E eu comecei a fazer o que eu preciso ter para ter uma vida dos sonhos, das coisas mais básicas. O que vocês precisam ter para ter a vida dos sonhos de vocês? Qual que é a viagem? Qual que é a trilha? Qual que é o momento que vocês querem viver? Porque a vida nada mais é do que momentos. A felicidade é aqui e agora, quando chega. Tem uma frase de um filósofo brasileiro que fala, muitas vezes eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. Essa frase é do Tiririca. E no final das contas é isso, né? Muitas vezes a gente quer, não, eu vou me mudar porque não está bem, mas, cara, se você não está bem por dentro, você não vai estar bem em lugar nenhum. E quando eu comecei a decidir a vida que eu queria viver, eu comecei a listar, né? Eu quero saltar de paraquedas. Eu tinha visto no programa da Eliana, quando eu era pequena, que ela entrou na jaula do tigre, disse assim, quero entrar na jaula do tigre. Eu não sabia o como, mas eu sabia que eu decidi viver essa vida. Quando eu fui saltar de paraquedas, um monte de gente veio falar assim, é meu sonho. Eu disse assim, tá, e quando que você vai? Não sei, é caro, né? É caro quanto? Não sei quanto que é, nunca vi. Mas acho que nem tem para fazer aqui, né? Você já viu? Não. Então, quais são os sonhos que vocês estão deixando para depois? Quais são os sonhos que vocês estão postergando? Se contando uma verdade que vocês acham que é verdade, de que é caro, que não é para você. Lembrem-se, se a gente acredita que não é para a gente, então não é. Agora, se a gente acredita que é e que a gente pode ter, de fato, a vida que a gente quer realizar no nosso dia a dia, para ter isso como combustível,
é uma decisão. E hoje a gente tem o poder de fazer essa decisão com pessoas que vão levar a gente a outros níveis de consciência. E tudo vai passar pela decisão daquilo que a gente está por dentro. E eu quero dividir para vocês que, ano retrasado, eu realizei mais um sonho, que foi não só assistir a Fórmula 1, mas foi também dirigir um Fórmula 1. Realizem seus sonhos, planejam. Então eu pergunto para vocês, quais são os sonhos que vocês estão deixando para trás? A felicidade, ela é construída no dia a dia. Quantos vencem se vocês vencerem? E qual que é a decisão que vocês precisam tomar hoje na vida de vocês e no negócio de vocês? Então, que vocês possam empreender na vida de vocês e transformar não só o seu destino, mas o destino dos seus, porque a vida é aqui, agora. Então, escolham empreender na vida de vocês para a gente realmente ter a vida que a gente quer viver. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Lucas Schweitzer do Brasil!